Pessoal, vou aproveitar essa brechinha aqui no meio do dia para falar sobre uma coisa muito importante que eu estou começando a ver acontecer agora, que é um comportamento extremamente perigoso. E ele acontece principalmente nessa fase, nessa época, né, do pós-carnaval. No pré-carnaval também acontece bastante. E principalmente, assim, o Master Plus de revelação desse comportamento é logo após o Réveillon, que é o quê? O desespero das pessoas por emagrecer muito rapidamente, por perder peso muito rapidamente. E aí começam a aceitar as propostas desesperadas de detox de 21 dias, detox de 30 dias, 21 dias low carb, 21 dias cetogênico, 30 dias cetogênico. Gente, isso não funciona. Nunca funcionou e nunca vai funcionar com o ser humano. Tá? Você pode observar que as pessoas que vendem esse tipo, e assim, muito me admira que pessoas da área de saúde façam isso, tá? Porque além dos vários riscos que existe você entrar numa mudança de forma radical, o nosso corpo, ele é adaptativo, ele não é mutante, né? Ele é adaptativo, ele se adapta, tanto se adapta a esse monte de merda que às vezes a gente começa a comer, né? Que uma pessoa que coma muito bem, às vezes come um negocinho e já passa mal. Você vai aos pouquinhos comendo cada vez pior e o seu organismo vai se adaptando àquilo. Ele vai adoecendo sim, mas você começa a não passar tão mal. Ele também se adapta ao melhor, mas ele precisa de tempo para isso. Então, quando você suprime do seu cardápio completamente algum grupo alimentar, um macronutriente, ou quando você reduz muito radicalmente esse macronutriente, que é o que acontece nas propostas de detox, na cetogênica, que praticamente tira o carboidrato. Ou na low carb, que eu tenho um estilo de vida low carb, tá? Vou dizer pra você que eu tenho muito mais energia, minha vida melhorou em absolutamente tudo, tá? O peso é só uma consequência, mas todo o resto foi muito melhor. Só que isso é uma coisa que também, até para um estilo de vida mais low carb, você tem que se adaptar, porque o seu corpo, ele funciona, ele gera energia, ele obtém energia de uma forma, né, pela forma glicolítica, que é através da glicose mesmo. Para você tirar, quando você tira isso, o seu organismo ele pode sim, através de ter uma obtenção de energia por via cetogênica, ou seja, através da oxidação de ácidos graxos, o famoso queimar gordura, que é o que a gente quer, né? Porque perder peso somente não significa absolutamente nada. Você pode estar perdendo músculo, você pode estar perdendo líquido, isso aí todo mundo já sabe, né? Geralmente as pessoas querem perder gordura. Mas até que o seu corpo esteja preparado, que ele aprenda a usar a via cetogênica de obtenção de energia, que é onde você realmente queima a gordura para dali extrair ATP para todas as suas funções do dia a dia, inclusive as funções homeostásicas, né, de funcionamento do seu organismo, isso leva um tempo. Então, dentro desse período aí de 21 ou de 30 dias, dessa super promessa aí que você está comprando no momento, você até pode conseguir levar aquela dieta. Geralmente com muita dor, com muito sofrimento, porque quando você interrompe o consumo de algumas coisas, você tem abstinência mesmo. Se você já fez ou está fazendo, você sabe, você tem sintomas abstinentes. Você tem tremedeira, você tem dor de cabeça, você tem irritabilidade, você tem uma série de sintomas, porque o açúcar, para alguns cientistas, ele já é considerado até tão viciante quanto a cocaína. Eu acho isso um certo exagero, tá? Mas ele tem a vantagem a favor dele mesmo, o açúcar, de ser legal, né? E de ser distribuído e celebrado por todo mundo aí. E ser usado até como um presente para si, né? Eu mereço, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu mereço um doce, eu mereço um chocolate, eu mereço uma massa, eu mereço um arroz, né? Enfim, ele vem travestido de uma série de mentiras. E quando você tira ele de repente, você fica abstinente não só emocionalmente, porque você está acostumado com o sabor daquilo, né, com aqueles sabores, e você está acostumado a se dar prazer alimentar 100% das vezes que você come, né, o que é um hedonismo muito louco. O hedonismo é o culto do prazer, né? Então o hedonismo alimentar é o quê? É você considerar que todas as vezes que você come, 100% das refeições que você faz, se você faz 3, se você faz 5, 6 refeições no dia, 100% delas tem que ser muito prazerosa, tem que ser muito delicioso. Nada que a gente faz na vida é 100% prazeroso ou delicioso. Você pode amar o seu trabalho, mas tem sempre alguma coisa no seu trabalho que você não curte, mas você tem que fazer. Você pode amar seu filho, mas tem sempre alguma coisa dentro do processo de liderança e de educação do seu filho que você não gosta de fazer, né? Então, em relação à alimentação, essa busca de 100% dos alimentos que você come tem que ter prazer, já é um desvio.
tá? Já significa que você não está obtendo suficiente prazer, e você merece muito prazer nessa vida, todo o prazer do mundo, mas você não está obtendo o suficiente de outras áreas da vida. Então a gente tem que, ontem na masterclass que eu dei, a gente olhou várias áreas da vida e foi escrafunchar em cada uma o que poderia estar ruim, o que poderia estar difícil, o que poderia estar errado. Justamente porque você tem que olhar para todo o teu cenário, você tem que mapear a tua vida atual e ver onde é que está faltando alguma coisa que você está tentando tapar com comida. Tá? Então essa é a questão emocional, essa é a questão mental. E existe também uma questão química. Né? Todo o teu organismo está acostumado há meses, talvez anos, a secretar hormônios e enzimas para aquela quantidade de carboidrato, para aquela quantidade de proteína, para aquela quantidade de gordura, para cada macro ou micronutriente. Então, quando você muda o seu estilo de alimentação, o seu organismo precisa se adaptar a isso. Então ele precisa produzir um pouco mais de uma coisa, um pouco menos de outra. Isso não acontece do dia para noite. Por mais inteligente que seja a nossa máquina que Deus nos deu, e ela é muito, ela precisa de um tempo para isso. Mas mais do que a sua fisiologia, a sua homeostase, a sua anatomia, a sua bioquímica, a sua emoção precisa de um tempo. Toda busca por carboidrato, ela é, antes de mais nada, uma busca pelo prazer, né? Como eu já falei. E vamos traduzir bioquimicamente prazer. A gente está falando de dopamina, tá? Que é um neurotransmissorzinho que leva a transmissão de hormônios que estão relacionados à alegria, a prazer, a bem-estar e a felicidade. Você pode ver que se você estiver triste, chateada ou mal-humorada, na hora que você come um docinho, e muitas vezes você mal sente paladar, né? Porque é a língua que sente o gosto. A língua apenas, o céu da boca não, a garganta não. Você mastiga rápido um doce e engole. Então, quer dizer, você ficou 2, 3 segundos aquele sabor na sua língua, né? Quando você comesse devagar, você sentiria o sabor há mais tempo. Só que aquele desespero de comer rápido, você não fica 10 minutos chupando um quadrado de chocolate. Você mastiga e engole, mastiga e engole. É um desespero ao seu corpo dizendo, eu preciso de dopamina, eu preciso de alegria, eu preciso de prazer. Pelo amor de Deus, me dá açúcar. O alcoólatra, o corpo dele, quando ele pede prazer, ele, que é um alcoólatra, ele interpreta por favor, me dê álcool. O viciado em cocaína, o viciado em outras drogas ilícitas, quando o corpo dele diz, eu preciso de prazer, eu preciso de alento, ele diz, me dá coca, me dá um pico, me dá crack. Entende? Então, a forma como você, a sua mente, você, a sua pessoinha, vai interpretar essa necessidade que o teu corpo tá apitando, preciso de prazer, preciso de alegria, preciso de alento, tô estressado, tô triste, tô frustrado. A forma como você vai interpretar isso depende de como você leva a sua vida. Então, se você leva a sua vida comendo carboidrato em excesso todos os dias, todas as horas, em todas as suas refeições, você sempre vai achar que a forma que você ter de ser mais feliz é colocar mais carbo para dentro. Né? Mas, e não é nem o carboidrato só, né, gente? O carboidrato não é esse vilão todo. O problema dele é o excesso. Mas se você comer proteínas em excesso, também vai ser um problema para você, pro seu rim, você também vai engordar, porque também tem caloria. Se você comer gordura em excesso, como alguns profissionais pregam aí, que você tira totalmente carboidrato, mas come toda a gordura que você quiser. Caralho, isso vai dar merda. 1 grama de gordura tem 9 calorias. Ela também vai engordar você, se for em excesso. Mas por que a gente fala tanto do carboidrato? Simplesmente porque na nossa cultura alimentar, desde que veio de lá dos Estados Unidos, desde a década de 60, com o infarto do Eisenhower, e o médico dele deduziu que era por causa do excesso de gordura que ele infartou, né? Desde essa época, a nossa cultura alimentar, a cultura alimentar ocidental, que copia muito a americana, ela é muito farta em carboidrato. Então não é que carboidrato é um puta de um vilão. Ele é, pra nós, da nossa cultura, por causa de uma quantidade absurda que a gente ingere. Né? E se você tira de uma hora para outra, você tem a questão dessa forma de dependência química, né? Que você... Aliás, tira as aspas. É dependência química mesmo. Que a gente passa a ter de obtenção de dopamina a partir do carboidrato, da mesma forma que o alcoólatra, da mesma forma que um outro drogado, quando ele busca também prazer, a mente dele, vai lá na droga. A gente vai com a nossa droga, é o açúcar. E aí você vai lá naquilo ali. Então, se você simplesmente resolver fazer um detox ou uma dieta de 21 dias cetogênica ou low carb, não vai funcionar e não vai dar certo. Porque você precisa catucar em coisinhas que estão muito mais lá no fundo. Você quer ver uma coisa? Você já observou? As pessoas dizem assim, fulano emagreceu, tá apaixonada. Tá apaixonada, perdeu peso. Agora tá linda.
Você acha que a pessoa só emagreceu porque ela quer estar mais bonita, ela tem um objetivo agora, que é impressionar o novo amor, e ela quer estar magra e mais bonita para aquilo? Isso não é suficiente. Se isso fosse o suficiente, mulheres casadas que estão gordas e estão percebendo que o marido está se afastando, e estão às vezes desconfiadas até que ele se interessa por alguém ou que ele está com outra pessoa, elas também emagreceriam. Mas você vê muitas vezes a mulher casada vendo o casamento dela ir por água abaixo. Óbvio que não é só por causa disso, né? Mas é que quando a gente tá com a estima baixa, enfim, isso arrasta um monte de outras coisas e a relação acaba ficando ruim. E como o homem é muito visual, você sabe que se você passar muito tempo fora da curva, dependendo do indivíduo que tiver com você, não sei se é uma ameaça real, mas você vai começar a se sentir ameaçada. E nem assim a mulher emagrece. Então, assim, não é o simples fato de estar querendo agradar alguém ou reter alguém que vai fazer com que você emagreça. O que faz com que as pessoas emagreçam e fiquem mais bonitas quando elas estão apaixonadas, ou não só quando estão apaixonadas, quando elas entram em algum novo projeto que é muito excitante, que está preenchendo muito, quando elas trocam de carreira e passam a assumir uma carreira que tem muito mais significado para elas, ou quando muda de emprego e vai para um emprego muito bacana, ou quando muda de casa ou de bairro para um bairro ou uma casa dos sonhos, você percebe que a pessoa ali, ela fica mais bonita e ela começa a emagrecer e ela começa a conseguir ter a capacidade, o autocontrole para ter mais disciplina e comer melhor. Simplesmente porque ela está tendo outros prazeres na vida. Né? Ela tá tendo prazer ou na área amorosa, ou no trabalho, ou em outros tipos de relacionamentos, novas amizades. E aí, como parte do prazer que ela deseja, que ela quer, precisa e merece da vida está sendo atendido por outras áreas, ela consegue controlar a área da comida. Então veja, se você simplesmente, sua vida tá igual, tá tudo igual, você não trabalhou autoconhecimento, você não olhou para as questões práticas da constituição dos seus hábitos, quais são os gatilhos que fazem você entrar na rotina que você não deveria entrar, qual é a recompensa mentalmente, emocionalmente que você está buscando com aquilo ali. Se você não desconstruir isso, tá? E você não construir uma nova rotina, e isso leva tempo, até 90 dias, pelo menos, para você identificar tudo isso, você construir uma nova rotina que não vai ser ainda sólida, mas pelo menos está construída e você poder trilhar a partir dali. Se você não fizer isso, você não vai sustentar isso por muito tempo. Porque não vai. Porque é muito mais fácil se manter no círculo de hábitos antigos, tanto pelos vícios químicos, quanto pela circuitaria cerebral que está ali muito definida, muito marcada. Você sempre fazer aquela coisa daquela mesma maneira. Então, o que vai fazer com que você consiga ter mais autocontrole em relação à alimentação é você se observar, se conhecer. É óbvio que se você tiver uma ajuda profissional para isso, ou um profissional como eu, especializado em autossabotagem, hábitos e psicanálise, ou um terapeuta, um psicólogo, ou um nutricionista que, além de nutricionista, também seja coach, também trabalha essas coisas com você, e psicólogo, enfim. Se você não tiver a ajuda de uma pessoa como essa, vai ficar um pouco, não é impossível, mas você tem que estar muito disposta a se olhar e a olhar todos os pedacinhos da sua vida e ver onde que está o erro. Óbvio que se você puder fazer uma terapia, pagar por um profissional, esse caminho vai ser mais curto, mais inteligente e muito mais rápido, né? Porque o que vocês vão fazer é justamente olhar para dentro, da pele para dentro, o que é que tá faltando, o que é que me falta, onde estão os buracos que eu tô tentando tapar com comida. Então, gente, essas dietas desesperadas de sair cortando tudo, elas nunca funcionaram. Se você tá fazendo de novo, você sabe que não funciona, porque você tá fazendo de novo. Se você tá fazendo a primeira vez, então aguarde que não vai funcionar. E aí você pode até dizer, não, Vivian, eu tenho uma amiga que fez um negócio desse louco aí de um mês e nunca mais engordou. Porque eu tenho as minhas pesquisas, porque eu trabalho com isso, tá? As pessoas que conseguiram emagrecer e manter, não ficar no efeito sanfona, elas não começaram dessa maneira, tá? Elas fizeram um trabalho estruturado e um tipo de modificação na rotina alimentar sustentável. E não de uma coisa que eu vou fazer isso por 30 meses, mas isso precisa acabar logo. Você começa a fazer contagem regressiva para voltar para sua vida normal. Volta para sua vida normal, volta para seu peso normal, né? Mas mesmo assim, pode ser que você conheça uma pessoa aí que fez um projeto louco desse, de 15, de 21 dias, um detox, qualquer coisa aí de 21 dias, de 30 dias, e essa pessoa conseguiu manter o peso depois. Se isso aconteceu, primeiro que isso é tipo assim, eu conheço uma pessoa que entrou no Tinder e conheceu um rapaz e eles se casaram e eles têm filhos e eles são felizes pra sempre. Eu conheço uma pessoa, tá, gente? Até existe um ou outro caso, mas assim, a chance de dar merda
é muito maior do que a chance de dar certo, né? Eu nunca tive insight de relacionamento, mas conheço várias pessoas que tiveram, conheço várias histórias. A gente sabe que, assim, até acertar, então, ok, essa pessoa que acertou, ela deve ter errado umas 40 vezes antes. Então, existe esse caso aí fora da curva, mas é bem raro. Então, essa pessoa aí que conseguiu fazer uma dieta louca de 21 dias, 30 dias, e ainda assim ela permaneceu, ou seja, isso provocou uma transformação na vida dela, não é porque naqueles 21 dias ou 30 dias ela se absteve de um grupo alimentar, ou ela foi absolutamente radical e aquilo trouxe para ela o aprendizado. Não foi isso que trouxe o aprendizado. Provavelmente dentro desse processo, alguma coisa na vida dela estava acontecendo, ou ela estava no momento de se olhar, de se enxergar, e ela conseguiu ver muito além da dieta, como é que ela estava operando, funcionando, e esse peso inicial que ela perdeu só serviu de pontapé para ela continuar o processo dentro. Que provavelmente ela continuou algum processo dentro, era o momento dela, ela estava pronta para olhar para isso, para se ver, para se observar. Tá? Mas ainda assim, se você conhece alguém, eu não conheço, isso é muito raro. O que acontece via de regra, e se você tá fazendo a dieta já fez, você sabe, é você começar numa contagem regressiva desesperada para aquele período acabar, para aquela fase de dieta acabar e você poder voltar para sua vida anterior. E aí você começa a ter um primeiro medo que é, caraca, o que eu vou comer depois que eu voltar? Então você começa a ter medo de engordar porque você sabe que você não vai conseguir sustentar aquilo muito tempo, dependendo das dietas, algumas nem são saudáveis, né? Nem que você conseguisse sustentar, você deveria. Né? E outras até são saudáveis para quem está adaptado, mas você sabe que você não está mais aguentando a restrição social que aquela alimentação está te dando, a restrição calórica que aquilo está te dando, a restrição de energia e a restrição de prazer também, quando você ainda não está adaptado. Então você começa a ter muito medo de, na hora que essa dieta acabar, como é que eu vou fazer? Né? O que eu vou comer? Esse é um primeiro grande medo. E aí a dieta acaba o acompanhamento, porque o projeto que você comprou é de 21 dias ou de 30 dias, e você fica, bom, acabou, né? Beleza, perdi 3 quilos, 4 quilos, 5 quilos, dependendo do quanto você estava pesando e dependendo de quanto líquido você perdeu neste período, porque oxidação de ácido graxo é uma coisa muito complicada bioquimicamente falando, e não se perde 4, 5 quilos de gordura em um mês, né? A não ser que você seja um maratonista, um atleta de endurance, ou você esteja, sei lá, soterrado em algum lugar esperando por resgate e não coma absolutamente nada, teu corpo vai consumindo tudo que tem, músculo inclusive, né? Então, assim, esses monte de quilos que você perdeu no primeiro mês não foi gordura, não foi, tá? Você murchou, você perdeu líquido, você perdeu músculo, você perdeu de tudo, né? Mas ainda assim, digamos que, ok, você tá mais confortável, a roupa que não tava cabendo começou a caber, ou não tá mais tão apertada, enfim. Depois que passa esse período, você volta a comer como você comia, porque você não estava bioquimicamente adaptado, você não estava mentalmente preparado para seguir com aquela dieta maluca que você estava fazendo antes, você não consegue sustentar aquilo, e chances são, e de 98%, que você engorde tudo de novo e mais alguma coisa. Por que mais alguma coisa? Aí é uma maldadezinha mesmo do nosso, da bioquímica e do nosso corpo, né, da nossa homeostase, de como a gente funciona, que quando você retoma o peso, você acaba sempre, a maioria das vezes, retomando ainda mais. O teu corpo se sentiu privado durante algum tempo. E a sua máquina, de forma muito inteligente, ela entende que se você foi muito privado por muito tempo, eu preciso acumular muito mais agora, porque essa privação pode acontecer novamente. Tá? Então o nosso organismo, ele ainda é muito ancestral. A gente teve uma evolução mental, psicológica, tecnológica, muito científica, muito grande, e a gente fica com a sensação que o nosso corpo evoluiu junto com tudo isso. Na verdade, a nossa anatomia, a nossa bioquímica, a nossa fisiologia, ela ainda é bem lá ancestral. Tá? Nós temos um cérebro primitivo que é igual de todos os animais, ele inclusive se chama reptiliano, ou seja, igual de um réptil, né? E ele ainda nos lidera a maior parte do tempo, que a maior parte do tempo nós somos liderados pelo inconsciente. Então,
toda essa nossa fisiologia que ainda é ancestral, ela faz de tudo para reter gordura, para guardar gordura, porque os nossos ancestrais não tinham comida com facilidade, eles realmente passavam por períodos de privação, e não porque algum louco vendeu um período de 21 dias ou 30 dias de privação, mas porque realmente não tinha alimento. Então, quando você voltar para a sua vida normal, ou mesmo que você não volte tudo, você volta só um pouco, você vai ver o seu peso voltar, e voltar talvez mais. Então, gente, pelo amor de Deus, sem atitudes desesperadas. A gente leva meses, a gente leva anos engordando e ganhando peso. E aí você quer em um mês resolver toda a tua vida? Cara, não vai rolar. Não existe atalho. Se você for pensar em relação a ganhar dinheiro, por exemplo, existe atalho? Do ponto de vista legal, tá? Ok, você pode ganhar na loteria, isso é legal. Você pode casar com uma pessoa rica, isso é legal. Ou você pode ganhar uma herança, isso é legal. Essas são as únicas formas de obtenção de bastante dinheiro de uma hora para outra de forma legal. Né? Todo o resto é batalhado e construído e não existe atalho. Aí você pode dizer, não, jogadores de futebol ganham milhões. Sim, você tem noção de quantos anos o cara treinou desde pequenininho, debaixo de sol, para conseguir ser o cara foda que ele é hoje e ganhar aquele dinheiro? Não foi de repente. E não é de graça. Aquele cara ralou muito. A celebridade, a atriz, aquela mulher linda e tal, cara, aquela galera ralou muito até chegar ali onde eles chegaram. Não existe atalho para você ganhar dinheiro. Não existe atalho para você ter um corpo magro e saudável. E bonito também, porque não, se isso for importante pra você. Não existe atalho pra você, de uma hora pra outra, se tornar uma pessoa extremamente produtiva e disciplinada. Esses são talentos que podem ser aprendidos. Eu sou prova disso. Se você perguntar pra minha mãe, a Vivian era uma pessoa disciplinada? Ela não vai nem te responder, ela só vai virar o olhinho assim, ó. Então, assim, se eu conseguir aprender, se eu conseguir desenvolver esse talento, essa potencialidade, você consegue, todo mundo consegue. Agora, não existe mudança real e definitiva assim. Não existe atalho. Desiste, tá? Então, vai com calma, vai devagar, vai conhecendo o seu corpo, vai observando todas as outras áreas da sua vida. Quais são os gaps? O que é que não tá te fazendo feliz? O que é que tá te incomodando? Onde é que dói? E não tapa isso com a comida. Começa a observar onde você também pode buscar prazeres, onde você pode buscar mais felicidade, de onde você pode tirar dopamina que não seja de alguma coisa que entre pela sua boca. Nem comida, nem álcool, nem droga. Você pode tirar dopamina, que é gerar dopamina, né? Que é esse neurotransmissor que está ligado à alegria, felicidade, prazer, de momentos, de situações, de ações, de conversas, até de cheiros. Sentir um cheiro de café com canela é uma coisa que você ama. Se você estiver presente para cada coisa que você vive, realmente presente, não funcionando na ansiedade, no problema, no depois, você consegue extrair de várias outras situações a dopamina que você precisa para que você não fique fazendo isso com picos de insulina. Sacou? Então, gente, na boa, pelo amor de Deus, nada de atitudes desesperadas. Se você já fez, você já comprou, aproveita esse momento para se conhecer um pouco mais. Cuidado com o excesso de radicalismo, é muito comum no final dessas dietas loucas e ultra restritivas você gerar uma compulsão rebote, e não só pela questão bioquímica, que o teu corpo, antes de se adaptar, ele teve que se virar de uma maneira e ele fica meio louco, ele buga, dá tilt, mas também por questões emocionais. Porque você passa um período, você perde um pouco de peso e você sai dali pensando, nossa, mas eu sofri muito, que coisa horrível. E outra coisa muito importante, é um período tão sofrido e tão dolorido, embora você esteja motivado, ele é também permeado por tanta dor, da falta daquilo que você tirou de uma vez, que você deixou de comer de uma vez, que você começa a ter dúvidas se você realmente devia emagrecer, se você realmente devia mudar seu estilo de vida. E eu já ouvi pessoas falarem assim, eu era magra, mas era feliz. Eu era gorda, mas era feliz. Eu comia de tudo. Hoje eu emagreci, a época que eu fiquei magra foi a época que eu fiquei mais infeliz. Eu não saía com os meus amigos, eu não podia comer nada, eu ficava olhando as coisas e ficava desejando. Ou seja, você começa a aliar o período de mudança alimentar a um período de infelicidade. E aí não tem jeito, tudo que a gente mais busca na vida, que o ser humano busca, na verdade que os animais buscam, tá? A gente funciona pelo prazer e pela dor. Então, se você faz um sistema de mudança alimentar, um sistema de dieta que não te dá prazer nenhum e que te gera muita dor, você vai associar fazer dieta ou ter emagrecido a um período de extremo sofrimento. E o que a sua mente vai fazer? Eu não quero mais isso. Isso não é pra mim, não serve. Eu não consigo ser feliz com esse estilo de vida. Então, quando eu tava gorda, eu era mais feliz. Quando eu tava pesada, eu era mais feliz. E oi, Lúcia, querida.
E esse engano que acontece é justamente por isso, porque você se colocou à prova com um excesso de sofrimento, quando você totalmente imerso em prazer, quer dizer, 100% do que você comia te dava prazer, você se colocou 100% em sofrimento e você vai achar que esse estilo de vida é um estilo de vida dolorido, você vai começar a se questionar se realmente ele é pra você. E não precisa ser dolorido, não. É claro que se você for excessivamente indolente, tipo, eu vou cortar o pão francês um dia da semana. Se você for muito, muito, muito devagar, seu resultado vai ser muito, muito, muito devagar. E aí você também não vai ter motivação para permanecer. É claro que é necessário esforço. Não existe almoço grátis. Para tudo na vida a gente precisa de algum esforço. Uma pessoa que... Você mesmo, por exemplo, existe várias coisas que você já conquistou na vida. Eu não sei quem é que tá me assistindo, mas com certeza tem várias coisas que você conquistou na sua vida que precisaram de algum sacrifício. Então, se você tem um filho, você ama seu filho, precisou de algum sacrifício. Cara, 9 meses de gravidez, eu nunca quis ter filho, mas não me parece uma coisa fácil. Não me parece uma coisa tranquila. Você pode até ter passado por isso com alegria. Mas, obviamente, principalmente perto do parto, você já não estava mais aguentando, né? Para você passar num concurso, se você passou num concurso, se você passou no vestibular, se você fez uma faculdade, houve um período aí que você teve que dar mais de você e que houve uma entrega maior e algumas pequenas perdas no caminho para você atingir algo maior. Não existe nada grandioso que a gente construa, ou que alguém já tenha construído, que não requer uma certa dose de esforço. Então é óbvio que vai rolar esforço. É óbvio que algumas coisas você vai ter que tirar ou reduzir da sua alimentação. Se não sempre, se não todo dia. Mas você vai ter que negociar com você. Se hoje tudo, 100% do que você come é desregrado, é só o que te dá prazer. E quando você começa a mexer nisso, você vai precisar de um certo esforço, né? Você vai sentir falta de algumas coisas. Mas isso não precisa ser sofrido. Sofrimento é diferente de dificuldade. Então você vai ter alguns momentos que vão ser meio difíceis, que vão ser desafiadores, mas é diferente disso te trazer dor, de você sentir vontade de chorar, de você sentir vontade de desistir, de você falar, caraca, isso não é pra mim. Não pode ser assim, porque nós não estamos preparados para ficar tolerando tanto sofrimento. E o processo, ele pode ser lindo, ele pode ser bonito, de extremo aprendizado, e ele pode ser muito prazeroso, sim. E eu tenho vários clientes minhas para dizer isso para você. E eu tenho eu mesma, porque eu também já estive com sobrepeso. Eu já passei por esse processo há anos atrás, né? Ele pode ser muito prazeroso e mais que tudo, ele não vai... Um processo real, ele não vai mexer só com a quantidade de gramas dos macronutrientes que você põe no prato. Ele vai mexer com a sua unidade de pessoa. Ele vai mexer com a sua mente. Ele vai mexer com o seu espírito. E também com o seu corpo. Num processo onde você vagarosamente se conhece o suficiente para entender de onde você precisa buscar os seus prazeres para que eles deixem de vir unicamente da comida, você descobre tanta coisa sobre você, você descobre tanta coisa sobre o seu universo particular, sobre o universo do alheio, né, dos seus relacionamentos e do mundo, que você sai desse processo uma pessoa muito melhor, não só uma pessoa mais leve, mais magra, com menos gordura no fígado, sem resistência à insulina. Você sai desse processo uma pessoa mais equilibrada, uma pessoa que oscila menos dentro das dificuldades, que elas sempre virão e a gente sempre vai oscilar, né? Mas você não vai ficar caindo no chão por qualquer razão, qualquer coisa que bater em você vai te derrubar. Você sai mais fortalecida, você sai com a sua autoestima bacana, porque o processo de autoconhecimento, ele traz muito auto-amor, muita autoestima. Quanto mais autorresponsabilidade, quanto mais você se responsabiliza pelo seu processo de mudança, mais você se ama e mais você se admira. Então, é um processo de despertar imenso e ele é realmente transformador. Não é à toa que o meu método chama-se Be Transformed. Você sai transformado, você sai uma pessoa lidando melhor com os relacionamentos, lidando melhor consigo, você sai melhor filha, você sai melhor mãe, você sai melhor profissional. Então não se trata apenas do que você come, do que você põe na boca, trata-se de quem você se torna para fazer as melhores escolhas alimentares. Não se trata apenas de mudar a comida, mas é mudar quem come. Isso, gente, não acontece em 21 dias, não acontece em 30 dias, dentro de um processo radical de supressão de um macronutriente que te deixa mal-humorada, louca, tensa, desesperada, querendo matar todo mundo. Beleza? Então, pelo amor de Deus, sem desespero, isso não é real, isso não é verdade. Vamos devagar.
sim, procurando consumir alimentos cada vez melhores, cada vez mais naturais. Vamos começar primeiro colocando coisas no prato ao invés de tirar. Se pra você é muito difícil tirar, coloca mais legume, coloca mais fibra. A hora que essas coisas entrarem, alguma coisa vai ter que sair. Se você enche teu prato de legume, tu vai ter que reduzir a quantidade de arroz que você botou. Você vai ter que reduzir um pouco a quantidade de carne que você colocou. Então, não deixa a tua mente brigar com isso, olhando um pratinho com uma misereza, com uma porcariazinha ali no fundo. Coloca bastante coisa no seu prato, só que coisas ricas em fibra, densamente nutritivas, comida de verdade, legume, verdura. Legume e verdura é liberado, gente, liberadão, liberadaço. Inclusive alguns legumes que tem, algumas raízes que tem carbo também. Não precisa ter esse medo todo do carbo, tem que ter medo do carboidrato de baixa qualidade. Você não tem que ter medo da abóbora, você não tem que ter medo da beterraba, da cenoura, você não tem medo da batata baroa, da batata doce, até a batata inglesa, que não é assim muito densamente nutritiva, mas você não precisa ter medo dela. Você tem que ter medo da batata frita, não da batata. O problema é a forma, né? Uma coisa vem misturada. Então, coloca mais coisa legal, mais coisa saudável no seu prato e, inevitavelmente, você vai ter que tirar algumas coisas. Então, se tá difícil pra você abrir mão de alguma coisa, começa a abrir mão desse jeito, engana teu cérebro. Cara, eu não tô tirando nada, eu tô colocando. Só que quando uma coisa entra, outra tem que sair. E começa a se observar, a se entender, perceber onde estão seus gaps, onde estão seus buracos, qual buraco você tá querendo tapar com a comida. E se conhecer o suficiente para obter dopamina, para obter prazer, felicidade, leveza de outras coisas que não sejam a comida. Beleza? Beijo.